O Rn é o conjunto das listas ordenadas de n números reais. Então, por exemplo, um elemento do R2 é uma lista, aqui no caso formada por dois elementos, dois números reais, e a gente representa assim, parênteses 1,2. Do R3 tem 3 elementos aqui, menos 1, 2 e raiz de 3. Esses elementos a gente chama de vetor, e cada número da lista a gente chama de entrada ou coordenada do vetor. É importante ver que são listas ordenadas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4 é diferente, um vetor diferente do 2, 1, 3, 4, que a ordem importa. Dentro desse conjunto do Rn, a gente define a operação de soma de vetores. Então, a soma de dois vetores, do Rn, 1 mais v, é feita como? Você escreve as suas entradas, 1 até o n, v1 até vn, e faz a soma das entradas correspondentes. A primeira com a primeira, a segunda com a segunda e assim por diante. Então é o 1 mais V1, o 2 mais V2 até o n mais Vn. Nota que aqui você tem um significado diferente para o símbolo de mais. Em linguagem de programação a gente fala sobrecarga de operador, que aqui o mais é a soma de dois números reais, o 1 mais V1, ambos são números reais, e aqui, esse mais aqui é a soma de dois vetores. Tem linguagem que permite até usar o mesmo símbolo em contexto diferente e ele entende. Dentro dessa operação de soma, você tem um elemento neutro, que é o vetor zero, que tem todas as suas entradas iguais a zero, e ele vai satisfazer o que a gente espera de um elemento neutro, né, para a soma, que é u mais zero é igual a u para todo u. Porque, claro que botando zero aqui, quando você colocar zero aqui, vai manter as entradas do u. A outra operação que a gente define em Rn é a multiplicação por escalar. O escalar aqui quer dizer número, em contraste com a soma de vetores e a multiplicação por um número, por um escalar, não a multiplicação por um vetor. Então, dado um número, um escalar, t em R, e um vetor, em Rn, a gente define t vezes u. De que forma? Você escreve as entradas do u e multiplica o t dentro de cada uma das entradas. Isso aqui forma um novo vetor do Rn. Aqui, novamente, o produto, que a gente normalmente não representa, né, teria um ponto aqui, tem um significado diferente. Aqui é t vezes um número, que é um número vezes número, e aqui é um número vezes um vetor. Então também tem uma sobrecarga aqui do mesmo jeito. Finalmente, com essas duas operações, a gente pode definir o espaço vetorial Rn, que nada mais é que o conjunto Rn, o conjunto das listas ordenadas com n entradas, e essas duas operações que a gente definiu agora, soma de vetor e produto por um escalar. E esse conjunto, munido dessas duas operações, é chamado de espaço vetorial Rn. Um exemplo em R4 de conta é você pegar esses dois vetores do R4 aqui e calcular quanto é que vale o U menos 3V, que vai ser um novo vetor do R4. Como é que a gente faz isso? A gente escreve aqui as entradas do U, as entradas do V, bota aqui menos 3 vezes isso, e agora vai operando cada uma das operações que a gente já definiu. Esse menos 3 aqui, ele vai ser multiplicado em cada uma das entradas, então vai ficar menos 3 vezes esse vetor, você multiplica em cada uma das entradas, menos 3 vezes 0, menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 1, faz essa operação, aí vai obter esse resultado aqui, e agora você ficou com a soma de dois vetores do R4. Como é que você faz essa soma? Somando os componentes correspondentes, as entradas correspondentes. Então vai ficar 2 mais 0, menos 1 mais 6, 0 mais menos 6 e 3 mais menos 3. Aí fazendo essas quatro operações aqui, a gente obtém o vetor resultante, que é o W. A gente define a noção de múltiplo, vetor que é múltiplo do outro. É uma noção bem simples, é igual a múltiplo de número inteiro, né? U é múltiplo de W, vetor U é múltiplo de vetor W, se existe um número, um escalar T em R, tal que U igual a T vezes W. A gente diz também que eles são paralelos, os vetores. Por exemplo, esse vetor aqui é múltiplo desse aqui. Por quê? Porque se eu multiplicar esse vetor por menos 3, você vai obter esse vetor aqui, tá vendo? Menos 3, aqui vai dar menos 6, aqui vai dar menos 3 vezes menos 1. Dá 3, e aqui vai cortar o menos 3 com 3 embaixo, vai dar menos 5. Nota ainda que o zero é múltiplo de qualquer vetor. O vetor zero, porque o vetor zero é igual a 0, número 0, vezes o W.
A gente pode representar vetores como pontos ou setas no caso do R2. Então, vetores do R2 você pode representar assim, o vetor 3, 2, por exemplo. Você marca aqui no eixo X a entrada 2, no eixo Y a entrada 3, e aí esse ponto aqui vai representar o vetor 3, 2. A gente faz também na forma de uma seta, ligando a origem até o ponto 3, 2. Então essa seta vermelha aqui, ela está representando também o vetor 3, 2. Então já são duas representações aqui, o vetor como ponto e o vetor como seta. Agora essa seta a gente pode transladar ela no plano paralelamente para obter múltiplas representações do mesmo vetor. Então esse mesmo vetor ele possui diversas representações como seta através das suas translações. Então todos esses vetores vermelhos aqui são o mesmo vetor 3, 2. Só que a origem, ao invés de estar aqui, da seta, está em outros pontos. Então a gente fez simplesmente uma translação, dá para ver aí, paralela desse vetor para esses outros pontos. Isso é uma representação, é muito comum a gente pensar nessa forma, como uma seta que translada pelo plano, um vetor. Essa mesma representação, como ponto e seta, pode ser feita no R3. Então o vetor 1, 3, 2, você marca no eixo X o 1, no eixo Y o 3, no eixo Z o 2, e aí você tem um ponto aqui, um 3, 2, que vai representar o vetor, ou então a seta que vem da origem até esse ponto, representando o mesmo vetor. A soma de vetores também pode ser vista geometricamente, que é o que a gente vai ver agora. Então você tem o vetor U com essas duas coordenadas, o vetor V com essas duas. Aí a gente representa aqui, ó, o vetor verde, U, ele tem essa coordenada aqui, esse tamanho, no X, e essa coordenada no Y. E o vermelho essas duas. A soma dos dois, você simplesmente vai somar essas entradas e essas entradas. Então você vai obter, ó, somando esse pedacinho com esse, você coloca aqui mais um pouco, vai dar isso, e esse pedaço com esse vai dar isso. Aí você marca aqui o vetor azul, que é a soma desses dois. No entanto, você pode enxergar isso da seguinte forma. Você pode pegar esse vetor e transladar ele. Ao invés dele começar na origem, ele começar aqui, ó, nesse ponto aqui. E aí o que vai acontecer? O vetor, ao invés de estar aqui na origem, ele agora, ó, ele foi para cá. Então a gente fez simplesmente uma translação dele da origem para ele começar no final da seta verde. E aí você formou aqui um triângulo. E essa é a chamada regra do triângulo para a soma de vetores. Então, para somar dois vetores, você desenha o primeiro, coloca o segundo começando no final do primeiro, e aí onde ele for parar é o resultado da soma. Claro que você podia fazer isso na ordem inversa, ou seja, deixar o vermelho e botar o verde lá, tá vendo? Que aí também vai formar um triângulo que termina no mesmo lugar. A soma é comutativa, tanto faz a ordem que você soma. Primeiro o vermelho, depois o verde, ou primeiro o verde, depois o vermelho. E juntando os dois caminhos, você tem a chamada regra do paralelogramo, que aparece em diversos livros de álgebra linear e de geometria analítica. Que é a soma de dois vetores, é você fazer essa construçãozinha aqui. Você pode usar essa mesma ideia para somar vários vetores. Por exemplo, somar o U com o V com o W. Então, como é que você pode fazer isso? Você pega o V, tá vendo que está ali, e translada para o final do U, e pega o W que está ali, na origem, e translada aqui para o final de onde estava o V. Aí você tem essa sequência aqui. E aí o que vai acontecer? A soma do U com o V é isso aqui. Agora a soma do U com o V com o W é isso aqui. Então a soma deles todos é isso aqui. Vamos parar aqui nesse ponto. Agora a construção completa. Então U, V, W. Isso aqui é a soma do U com V com W. Em termos de física, você pensa às vezes como força resultante, né? O vetor, você está puxando para cá, esse vetor está puxando para cá, esse vetor está puxando para cá, então a resultante de todas essas forças vai ser essa força aqui, que é essa direção aqui. Essa é a interpretação geométrica da soma de vetores, é só concatenar eles pelo final da seta e ver onde é que eles vão parar. A multiplicação por um escalar, um número, né, também possui uma interpretação geométrica importante. Você pega o vetor V, que está marcado aqui, e multiplica ele por um certo número t maior que 1, um escalar. O resultante é que cada uma das entradas, tanto a V1 quanto a V2, vai ser multiplicado pelo mesmo t maior que 1. Então, o valor aqui que estava positivo vai ficar um pouco maior, e o valor aqui também um pouco maior. Então, a resultante de t maior que 1 é esticar o vetor
mais um pouco. Então você está mantendo a direção e o sentido aqui esticando um pouco. Se eu multiplicar por um t positivo entre 0 e 1, você vai fazer o contrário, você vai encolher, digamos, t igual a meio, aí você vai cortar cada coordenada aqui pela metade, ou t igual a 1/3. E aí o resultado aqui vai ser um vetor que está na mesma direção, mas um pouco menor, né? Agora, se você usar t negativo, aí você vai inverter o sentido, né, do vetor. Então aqui, por exemplo, você está multiplicando por um t que está negativo, então o sentido está indo na direção contrária. Essa é a interpretação. Vou passar agora de novo, ó, rapidamente aqui. A gente vai ver depois que variando esse t aqui, na verdade, que você vai obter uma reta, passando aqui na origem, nessa direção aqui. Que aqui eu só usei 3 t's, mais adiante a gente vai variar esse t mais e vai obter a reta completa. Então, em conclusão, o que a gente fez aqui? A gente definiu as operações de soma de vetores e produto de vetor por um escalar em Rn algebricamente. A gente viu a interpretação geométrica dessas operações, tanto no plano e as representações no espaço, que são importantes para a intuição. E a gente pode pensar, vetor de R4, a gente pode fazer esse tipo de representação? Na verdade não é possível porque o nosso espaço é tridimensional. E a gente vê que é bem mais fácil fazer conta algebricamente. E a conclusão aqui que passar da representação geométrica para a algébrica e a essência da geometria analítica é uma coisa importante, porque é bem mais fácil fazer isso do que trabalhar com a coisa geométrica. Fazer conta é mais fácil do que ficar tentando enxergar o que está acontecendo. E a gente vai fazer exatamente isso com retas e planos na continuação.